Olá, eu sou a Alene Namba, sou psicanalista, sou coach e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre sentimento de injustiça. Você já se sentiu assim? Eu imagino que nesse mundo que a gente vive, né, que é um mundo de fato, que não é um mundo justo, você já deve ter passado por situações em que você se sentiu terrivelmente injustiçado, né? Eu já passei por isso, você já passou por isso, seu vizinho já passou por isso, seus pais já passaram por isso. Imagino que você conheça uma leva de histórias, uma leva de gente que já passou por esse sentimento, que já nutriu esse sentimento de injustiça. E eu tô aqui pensando, e eu fico, pensando por que é que a gente carrega isso por anos e anos e anos e anos, esse peso dentro dessa mala da nossa vida. Por que a gente se apega ao papel de vítima? E se a gente é vítima, e se a gente se põe nessa posição de vítima, de quem sofreu uma injustiça, a gente está evitando tomar parte da responsabilidade da situação. O que eu quero falar sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? O que eu quero dizer com isso? E eu vou colocar aqui o link de outros 2 vídeos, nos quais eu também abordei um assunto semelhante. Eu falei sobre as nossas escolhas, eu falei sobre a nossa responsabilidade. Quando a gente assume esse papel de vítima, a gente sofre. A gente se mantém naquela mesma energia de que foi abusado, de que foi injustiçado, e de que o outro tem culpa, e de que alguém tem que resolver essa situação por mim, e de que alguém tem que me dar um alento, e de que a solução vai vir de fora, porque eu sou a vítima. Eu não preciso fazer nada ativamente. Ao contrário, eu preciso ficar aqui passivamente aguardando que algo aconteça para resolver o meu sentimento. Esse meu sentimento de tristeza, esse meu sentimento de injustiça, esse meu sentimento de vazio. Mas as situações, quando elas se apresentam pra gente, quando a gente é pequeno, óbvio que a gente não tem capacidade, emocional e intelectual para lidar com a situação, para fazer escolhas coerentes, conscientes, porque a gente é só uma criança. Mas à medida em que a gente vai crescendo e que a gente vai acumulando recursos, intelectuais, emocionais, a gente vai passando sim a se tornar responsável pelos resultados do que a gente viveu. Por quê? Porque muitas vezes, se você perceber, você viveu aquela situação de injustiça, ok, mas à medida em que você vai crescendo, quanto mais você permanece apegado a essa energia de vítima e de injustiça, aquilo se torna meio que um imã na sua vida, E aquilo vai se repetindo, e se repetindo. E aí você é injustiçado no trabalho, e você é injustiçado na escola, o professor te abusa, O professor é injusto com você, os seus amigos são injustos com você, o seu parceiro é injusto com você. Parece que aquilo se torna um imã e você vai repetindo aquilo na sua vida. Porque a sua energia está presa, está fixada no sentimento de injustiça e de abuso. Então, quando eu falo que você passa sim a ser responsável, é porque você continua repetindo esse sentimento na sua vida.
da infância para a adolescência, da adolescência para a sua fase adulta. Mas agora, como adulto, você precisa encontrar recursos, você precisa enxergar os seus monstros internos e o que você pode fazer com isso, como lidar com isso, como integrar isso dentro de você, entender o que acontece com você, por que você continua fazendo essas escolhas, por que você continua preso nessa energia, né? E isso, de fato, isso está nas suas mãos. Ninguém vai fazer isso por você. Por isso que esse sentimento de vingança, advindo desse sentimento de injustiça, ele não só reforça e retroalimenta, né, esse sentimento de injustiça, como ele não te permite se colocar protagonista da situação e responsável diante da situação, diante do sofrimento que se coloca, que está aí se apresentando na sua vida. Quando você entende por que você sofreu certas injustiças e certos abusos, você entende que o outro, o seu algoz, provavelmente também sofreu abusos e também sofreu injustiças. E que esse algoz do seu algoz também teve um algoz. Somos todos vítimas de vítimas. Quando você compreende isso, você entende o seu papel. Qual é a sua responsabilidade naquilo? Você passa a integrar esses sentimentos dentro de você. Isso é um processo longo, é um processo que dificilmente a gente faz sozinho, né? A gente precisa de auxílio para a gente conseguir lidar com todos esses conteúdos sombrios, né, dentro da gente. E então a vingança, ela passa a não fazer sentido mais, porque você vai se vingar de quem? Se o algoz, ele passou a estar internalizado dentro de você, então você vai se vingar de quem? De você mesmo. Você precisa fazer as pazes com você mesmo. Você precisa fazer as pazes com essa situação. Você precisa resolver essa situação para que você não permaneça no sofrimento.